Olá, gente boa! Nós vamos falar um pouquinho sobre história eclesiástica e a gente tem como conteúdo a obra de Irving Kearns, o cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã. E a gente vai começar falando sobre história da igreja antiga, que que aborda um período entre 5 antes de Cristo a 590 depois de Cristo. Então, nesse contexto da história da igreja, a gente vai abordar o avanço do cristianismo no Império até o ano 100. O primeiro período da história da igreja, segundo Kearns, revela a evolução da igreja apostólica para a antiga igreja católica imperial. E esse período mostra o início do sistema católico romano. O centro de atividade era ali a bacia do Mediterrâneo, que incluía as regiões da Ásia, África e Europa. E a igreja operou dentro desse ambiente cultural da civilização greco-romana, do ambiente político do Império Romano, certo? E nesse período, segundo Kearns, o avanço do cristianismo no Império dá uma atenção para o ambiente em que a igreja nasceu. A fundação da igreja na vida, morte e ressurreição de Cristo e sua fundação entre os judeus são importantes. Então, a gente tem como pontapé vida, morte e ressurreição de Cristo no contexto judaico, certo? No contexto judaico. E ali, de acordo com aquela categoria de pensamento hebraico, apesar da linguagem grega e da política romana, digamos assim, a gente tem um crescimento gradual do cristianismo dentro dos quadros de judaísmo, que vai rompendo, por exemplo, quando a gente vê o Concílio de Jerusalém, que antecede a pregação do Evangelho aos gentios, através de Paulo e de outros, e também a emergência do cristianismo como uma seita separada do judaísmo. Tanto que no início os cristãos são vistos como a seita dos nazarenos, como se fosse uma ramificação do judaísmo, até que vai chegando uma compreensão de autonomia, de independência, de modo que você vai perceber, inclusive na carta aos Hebreus, uma advertência para que os cristãos não voltassem para a adoração, o culto, para a fé judaica, por causa da pressão e da perseguição, certo? E então a gente vai observar aqui o papel exercido, inclusive, pelos apóstolos nesse período. Uma vez posto o que a gente vai estar falando, vamos chegando aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando Paulo fala sobre a plenitude dos tempos. Paulo fala sobre a preparação providencial que antecedeu a vida de Cristo, e de modo que ele veio na plenitude dos tempos, enviado pelo Pai, e a gente observa também que esse período estava preparado por Deus para que ocorresse de acordo com Marcos capítulo 1, versículo 15. E nesse caso vamos pensar na contribuição política dos romanos, ou nas contribuições políticas dos romanos, de acordo com Kearns. Os romanos desenvolveram um sentido de unidade da espécie sob uma lei universal. Este sentido da solidariedade do homem no império criou um ambiente favorável à aceitação do evangelho, que proclamava a unidade de raça humana, baseada no fato de que todos os homens estavam sob a pena do pecado e no fato de que a todos era oferecida a salvação, que os integra num organismo universal, a igreja cristã, o corpo de Cristo. Então a gente tem algumas contribuições. Os romanos estavam naquele contexto de tudo praticamente fazia parte do Império Romano. Então havia uma unidade, havia um pensamento,
e os cristãos eles pegam emprestado a mentalidade de então, natural, certo? E a gente, por exemplo, vai ver o estabelecimento da ideia de unidade, que foi a garantia da cidadania romana aos não romanos. E isso até serviu para que os cristãos pudessem fazer analogias quanto a pessoa que estava numa condição e foi levada a uma outra condição a partir da sua experiência com Cristo. E o Império Romano reunia todo o mundo mediterrâneo que contava na história de então. Desse modo, para todos os propósitos práticos, todos os homens estavam debaixo de um sistema jurídico como cidadãos de um só reino. E isso, de certa forma, facilitava demais, inclusive, a propagação do Evangelho. A tendência a agrupar homens de raças diferentes numa só organização política antecipou um evangelho que proclamava a unidade da raça ao anunciar a pena do pecado e o salvador do pecado. Então, a gente observa aqui, nessa perspectiva das contribuições políticas dos romanos, a gente verifica que são vários povos debaixo de um único guarda-chuva. Isso facilita a propagação do evangelho para o mundo todo, que o mundo todo de então, de certa forma, é comandado pelo Império Romano. Além disso, a ideia da adoção das pessoas, porque ser um cidadão romano era o máximo da parada. E aí nisso, a ideia, inclusive, do povo de Deus, cidadãos dos céus e coisas do tipo. A ideia também de uma fé que fosse universal, solidariedade da raça, se nós olharmos tanto na questão do pecado quanto da salvação, essa mentalidade de unidade política, por exemplo, sobre o Império Romano favorecia. Além disso, a movimentação livre em torno do mundo mediterrâneo teria sido mais difícil para os mensageiros do Evangelho antes de César Augusto, lá para 27 a.C., até 14 depois de Cristo, mais ou menos, e a divisão do mundo antigo em grupos, cidades, estados ou tribos pequenos e enciumados uns do outro impedia a circulação e a propagação de ideias. Com o aumento do poder imperial, o que acontece? Há uma expansão. Então antes, por exemplo, cada lugar era como se fossem, digamos assim, pequenos reinos. E aí quando veio o Império Romano, acabou esse negócio, está todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. O trânsito ficou muito mais fácil, a comunicação ficou muito mais fácil, certo? Então os romanos criaram um ótimo sistema de estrada que ia do Marco Áureo do Fórum a todas as regiões do Império. A gente observa que essas estradas principais, elas eram de concreto e duraram séculos. E elas passavam por montes e vales até chegar aos pontos mais distantes do Império. Algumas delas são usadas até hoje, como diz Early Cairns. Um estudo das viagens de Paulo indica que ele serviu muito deste ótimo sistema viário para atingir os centros estratégicos do Império Romano. Então a gente pode observar, inclusive, que essas estradas romanas, elas ajudavam demais. Por quê? Porque além de terem caminhos, de terem vias elaboradas, certo? Onde todos os caminhos levam a Roma, ainda por cima eles poderiam contar com a proteção nas estradas, porque as estradas, elas não foram preparadas para a pregação do Evangelho, mas essas estradas, as guarnições, os caminhos levando, de todos os pontos do Império até o centro, já de certa forma poderia servir estrategicamente para que houvesse uma logística na comunicação do Evangelho e na plantação de igrejas. Por exemplo, o papel do exército romano no desenvolvimento do ideal de uma organização universal e na propagação do Evangelho não pode ser ignorado. Os romanos adotavam a prática de usar habitantes das províncias no exército como forma de suprir a falta de cidadãos romanos atingidos pelas guerras e pelo conforto da vida. Os provincianos entravam em contato
com a cultura romana e ajudavam a divulgar suas ideias do mundo antigo. Em muitos casos, alguns destes homens converteram-se ao cristianismo e levaram o evangelho às regiões para onde eram designados. Então observa bem, o indivíduo ele pertence a um determinado povo, mas aí ele é um cidadão romano. Então ele, juntamente com a cidadania romana, ou de repente enquanto um militar romano ou alguma coisa do tipo, ele, ao se deslocar do centro para a periferia, digamos assim, ou do núcleo legitimamente romano para alguma província romana ou coisa do tipo, ele juntamente, com esse trânsito, inclusive, ele pode ser um multiplicador e um propagador do evangelho. E no caso, as conquistas romanas levaram muitos povos à falta de fé em seus deuses, uma vez que eles não foram capazes de protegê-los dos romanos. Tais povos foram deixados num vácuo espiritual que não estava sendo satisfeito pelas religiões de então. E isso, de certa forma, também serviu para que a religião cristã fosse, de certa forma, absorvida, certo? Devido à carência que havia no momento de dor, de frustração e de sentimento de abandono. E quando muitos descobriram que os sacrifícios de sangue dessas religiões nada podiam fazer por eles, foram guiados pelo Espírito Santo a aceitar a realidade oferecida a eles no cristianismo. Aqui, obviamente, já é uma leitura religiosa do contexto, uma leitura teológica, de Ellen Cairns, Então, mas a gente percebe que assim, o indivíduo ele se depara com um momento de decepção, de frustração, e aquele momento ele é ideal para vir o suprimento da fé evangélica. Então nós observamos aqui as contribuições políticas dos romanos, mas também temos as contribuições intelectuais dos gregos. Então, por exemplo, o evangelho universal precisava de uma língua universal para poder exercer um impacto real sobre o mundo. Você deve lembrar daquele episódio da Torre de Babel, em que estavam todos unidos num propósito para construir uma torre, e nisso que as vozes não tinham mais como serem compreendidas, porque a linguagem ficou diferente devido a uma intervenção divina. Então, sem ter como falar a mesma língua, cada um pegou um caminho. E no contexto da pregação do evangelho, para que o evangelho fosse pregado de uma nação para outra, teria que haver todo um trabalho, todo um esforço, todo um empenho para que o evangelista ele se desenvolvesse, se preparasse, aprendesse a língua nativa até pregar o evangelho. Com o advento da língua universal, pela influência de Alexandre Magno, não sei se você lembra disso, então os povos dominados politicamente pelos romanos, eles eram fortemente influenciados pela cultura grega, e devido a isso, essa língua universal, que era o grego, contribuiu para que o evangelho fosse propagado para povos distintos, que possivelmente, além de falar o seu dialeto, a sua língua nativa, falava o grego, que era como hoje a gente tem o inglês, onde todo mundo, você vai para o Oriente, para o Ocidente, para a América, África e assim por diante, Oceania, e se você não souber falar a língua do lugar, em inglês você consegue falar com alguém. Mas é um modo pálido de dizer o que estava acontecendo aqui. Falamos sobre a questão da língua, e foi através dessa linguagem, de um dialeto do homem comum, conhecido como koiné, a gente fala grego koiné, que é diferente do grego clássico, que os cristãos foram capazes de se comunicar com os povos do mundo antigo, usando inclusive para escrever o seu Novo Testamento, o mesmo fazendo os judeus de Alexandria para escrever seu Velho Testamento, a Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para o grego.
E aqui a gente percebe que enquanto a política ela serviu para favorecer a propagação do evangelho, a cultura serviu para favorecer, grega, serviu para favorecer a propagação do evangelho, tanto na questão da língua, o grego koiné, por exemplo, quanto a filosofia grega, que preparou o caminho para a vinda do cristianismo por ter levado à destruição as antigas religiões. Qualquer um que chegasse a conhecer seus princípios, fosse grego ou romano, logo perceberia que sua disciplina intelectual tornou a religião tão ininteligível, que acabava abandonando essa religião em favor da filosofia. Na maioria dos casos, a filosofia apenas aspirava por Deus, fazendo dele uma abstração. Jamais revelava um Deus pessoal de amor. E esse fracasso da filosofia, mais uma vez, né? Perdão, eu estou vendo uma pergunta aqui, se a tradução do Antigo Testamento para o grego seria Septuaginta ou Vulgata. Não. Vulgata tem a ver com a tradução da Bíblia para o latim. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, certo? Para você que está me assistindo no YouTube, você não sabe o que está acontecendo, mas uma pessoa no Facebook, onde eu estou fazendo essa live aqui, fez uma pergunta e eu estou respondendo. E então, continuando aqui, falamos da língua grega, a filosofia grega, em que a gente, por exemplo, pode observar aqui na linguagem mais religiosa, interna de Helikernes, né? Então, porque assim, ele é um historiador, mas ele está falando numa perspectiva religiosa, é muito claro isso. E ele chega a dizer que esse fracasso da filosofia, ele dizendo que a filosofia fracassou, do tempo da vinda de Cristo, tornou as mentes humanas prontas para entender uma apresentação mais espiritual da vida, que só o cristianismo pôde preencher o vazio na vida espiritual de então. E aí ele chega a dizer, né, que tanto Sócrates quanto Platão ensinaram 5 séculos antes de Cristo que este presente mundo temporal dos sentidos é apenas uma sombra do mundo real, em que os ideais supremos são ao mesmo tempo abstrações intelectuais, o bem, a beleza e a verdade. Insistiam que a realidade não era temporal e material, mas espiritual e eterna. E o cristianismo ofereceu a este povo que aceitava a filosofia de Sócrates e Platão a revelação histórica do bem, da beleza e da verdade na pessoa do Deus homem, Cristo. Os gregos aceitavam a imortalidade da alma, mas não tinham lugar para a ressurreição do corpo. A gente também observa que à época da vinda de Cristo, os homens tinham compreendido finalmente a insuficiência da razão humana e do politeísmo. As filosofias individualistas de Epicuro e Zenão e as religiões de mistério testemunham do desejo humano por um relacionamento mais pessoal com Deus. É bom lembrar que essas filosofias elas estão datando lá para o 3º, 4º século, certo? E então, seguindo aqui, quanto o cristianismo, com sua oferta de um relacionamento pessoal, forneceu para aquilo que a cultura grega, em função de sua própria inadequação, tinha produzido muitos corações famintos. Então a gente percebe que tem uma questão política, tem uma questão intelectual, em que a gente vê a língua, a gente vê a filosofia, e o povo grego também contribuiu no campo da religião para preparar o mundo a aceitar a nova religião cristã quando ela surgisse. E nesse caso a gente tem algumas anotações aqui do Heliker, quando ele fala que o advento da filosofia grega materialista no 6º século a.C. destruiu a fé das pessoas no velho culto politeísta, como descrito na Ilíada e na Odisseia de Homero. E embora os elementos desse culto se baseassem no culto mecânico oficial, logo perderiam a sua vitalidade. O povo voltou então à filosofia. Esta também, entretanto, perdeu seu vigor. A filosofia tornou-se um sistema de individualismo pragmático,
dirigido pelos sucessores dos sofistas, ou um sistema de individualismo subjetivista, como se apresentava nos escritos de Zenão, o estoico e Epicuro. Lucrécio, no primeiro século a.C., o expoente poético da filosofia epicurista, deixa eu ver aqui, fundamentava seus ensinos de recusa ao sobrenatural numa metafísica materialista que considerava até o espírito do homem um tipo desenvolvido de átomo. O estoicismo ainda considerava o sobrenatural, mas seu Deus era de tal modo identificado com a criação que acabava caindo num panteísmo. Então, quando o cristianismo apareceu, as pessoas do Império Romano estavam bem receptivas a uma religião que parecia oferecer uma perspectiva espiritual da vida. Então a gente, tem uma realidade como essa. A gente observa aqui algo que a gente verifica como plenitude dos tempos, como diz o Erling Cairns no período do primeiro século. Então a gente viu aqui o ambiente da plenitude dos tempos. Agora a gente vai do ambiente para as contribuições religiosas dos judeus. Então, no ambiente a gente tem a contribuição política dos romanos, a gente tem a contribuição intelectual, as contribuições intelectuais dos gregos, e a gente agora vai para as contribuições religiosas dos judeus. Bem, os judeus não intentavam encontrar a Deus pelos processos da razão humana. Eles pressupunham sua existência e lhe prestavam o culto que sentiam lhe dever. O povo judeu foi muito influenciado a estas atitudes pelo fato de que Deus o procurou e se revelou a ele na história por suas aparições a Abraão e a outros grandes líderes da raça, certo? Então, eles, por revelação, entenderam a realidade espiritual e se debruçaram no contato com o sagrado. Vamos lá, contribuições religiosas dos judeus. Primeiro, monoteísmo, certo? A mensagem de Deus para eles através de Moisés ligava-os ao único Deus verdadeiro de toda a terra. Os deuses dos pagãos eram apenas ídolos que os profetas judeus condenavam em termos muito claros. Então a gente tem lá nos povos antigos o politeísmo, depois a gente tem a monolatria e aí a gente chega enfim ao monoteísmo. Então, politeísmo, vários deuses de vários povos. Quando Deus chama Abraão, peraí, vamos sair desse caso aí. E a gente tem, de certa forma, uma monolatria. Abraão adora a Deus. Com o tempo, vai se desenvolvendo a ideia de que só existe um único Deus verdadeiro. Só existe um Deus. Antes havia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, diante de tantos outros deuses que haviam nos povos antigos. Depois, só existe um Deus, certo? E isso, de certa forma, cimentou a base monoteísta do cristianismo. A gente tem também, além do monoteísmo, a esperança messiânica. A esperança de um Messias tinha sido popularizada no mundo romano a partir desta firme proclamação pelos judeus. E a gente observa que certamente os homens instruídos que viveram em Jerusalém, na época imediatamente anterior ao nascimento de Cristo, tiveram contato com essa esperança. Então, quando vem Jesus e quando vem a pregação do Evangelho, havia uma ideia de que o Messias viria. E aí os apóstolos começam a dizer: o Messias é Jesus Cristo, o que foi crucificado. Sistema ético. Na maior parte na parte moral da lei judaica, o judaísmo também ofereceu ao mundo o mais puro sistema ético de então. O elevado padrão proposto nos 10 mandamentos se chocava com os sistemas éticos prevalecentes e com as práticas por demais corruptas dos sistemas morais pelos quais se pautavam. Então a gente tem essa perspectiva moral e espiritual do Velho Testamento que favoreceu
uma doutrina de pecado e redenção que realmente resolvesse o problema do pecado. Então você vê aquela ideia de Deus em primeiro lugar e tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado. Não cobiçar o que é do próximo, não furtar o que é do próximo, ter Deus em primeiro lugar, não ter outros deuses e assim por diante. Então a gente verifica que tratar Deus como prioridade e ter empatia para com o outro, respeitar o outro como você gostaria de ser respeitado. Então a gente verifica que assim, essa ética acabou também desembocando no cristianismo. Outra situação, né? O Antigo Testamento, o povo judeu, ademais, preparou o caminho para a vinda do cristianismo ao legar à igreja em formação um livro sagrado, o Velho Testamento. Mesmo um estudo superficial do Novo Testamento revela a profunda dívida de Cristo e dos apóstolos para com o Velho Testamento e sua reverência por ele como a palavra de Deus para o homem. Obviamente você vai perceber que quando os apóstolos falam de escrituras sagradas, eles estão remontando a textos veterotestamentários que eles tinham como base, como fundamentação teológica para as suas argumentações, para as suas pregações e para as suas proclamações. A gente também tem essa filosofia da história judaica, em que os judeus tornaram possível uma filosofia da história por insistirem que a história tem significado. Eles se opuseram a toda e qualquer visão que deixasse a história sem significado, como uma série de círculos ou com um processo de evolução linear. Eles sustentavam uma visão linear e cataclísmica da história, na qual o Deus soberano que criou a história iria triunfar sobre a falha do homem na história para trazer uma era duradoura. Então a gente percebe que o Antigo Testamento ele favorece, inclusive com suas obras apocalípticas ou escatológicas, a esperança messiânica, a esperança da redenção final, a esperança de uma nova dimensão, uma nova realidade, uma nova história, novos céus, nova terra, e isso inclusive é bastante aproveitado no livro do Apocalipse, certo? E a sinagoga também é uma contribuição religiosa dos judeus. Os judeus também forneceram uma instituição da qual muitos cristãos esquecem a utilidade no surgimento e desenvolvimento do cristianismo primitivo. Esta instituição era a sinagoga judia, nascida da necessidade decorrente da ausência dos judeus do Templo de Jerusalém durante o cativeiro babilônico. A sinagoga se tornou parte integrante da vida judaica. Através dela, os judeus e também muitos gentios se familiarizaram com uma forma superior de viver. Foi também um lugar em que Paulo primeiro pregou em todas as cidades por onde passou no itinerário de suas viagens missionárias. Foi a casa de pregação do cristianismo primitivo. Há algo de convincente na ideia de que o sistema de governo praticado na igreja primitiva tenha sido apropriado de antecedentes judaicos da sinagoga. O judaísmo foi, pois, o pedagogos para conduzir os homens a Cristo, como está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 23 a 25. Até porque a sinagoga ela tem a sua estrutura de liderança, pregação, ensino, e isso de certa forma contribuiu para que a igreja nascente pegasse aquele referencial metodológico, aquela pragmática para exercer o trabalho eclesiástico. E em nenhum outro lugar na história do mundo, antes da vinda de Cristo, houve uma religião tão grande sob uma mesma lei e um mesmo governo. O mundo mediterrâneo tinha seu centro cultural em Roma. Uma língua comum tornou possível levar o evangelho à maioria das pessoas do império, numa língua comum a elas e ao pregador. Então a gente observa aqui, né, que
tem uma força religiosa, uma força política e uma força cultural que contribui muito para a propagação do Evangelho. E aí Erwin Kearns chega a dizer que a Palestina, o berço da nova religião, estava estrategicamente neste mundo. Paulo estava certo ao mostrar que o cristianismo não se fez em qualquer canto, Atos 26, 26, porque a Palestina era um importante cruzamento que ligava os continentes da Ásia e da África com a Europa por via terrestre. Muitas das batalhas importantes da história antiga foram travadas por causa da posse desta estratégica região. Nunca nas épocas antiga e medieval, as condições para a propagação do cristianismo através do mundo mediterrâneo foram tão favoráveis como no período de sua formação e durante seus 3 primeiros séculos de existência. Então, essa é a opinião do principal erudito do mundo em missões. Então, fechando esse capítulo, do livro Cristianismo através dos séculos, de Erwin Kearns, negativamente, através da contribuição do mundo grego e romano, e positivamente através do judaísmo, o mundo foi preparado para a plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho para levar a redenção a uma humanidade partida pelas guerras e fatigada pelo pecado. É significativo que, de todas as religiões praticadas no Império Romano, ao tempo do nascimento de Cristo, apenas o judaísmo e o cristianismo tenham conseguido sobreviver ao curso dinâmico da história humana. Então, eu fico aqui encerrando o primeiro capítulo da obra de Erwin Kearns, falando sobre a plenitude dos tempos. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre outros assuntos. Obrigado.